ele era. Salomão sentou no trono. O povo se reuniu em volta, curioso para ver como o novo rei resolveria aquilo. Ele ouviu as duas. Uma falava com dor, a outra com fúria. As palavras se embolavam e o clima pesava como nuvem carregada. Até que Salomão, com uma calma que parecia até estranha, pediu uma espada. O salão ficou mudo. Os olhares se cruzaram, confusos. A espada chegou e Salomão disse: "Cortem a criança ao meio e deem metade para cada uma." O choque foi instantâneo. Um burburinho começou, mas antes que o guarda pudesse se mexer, uma das mulheres gritou: "Não, não façam isso. Deem o bebê para ela, só não o matem." A outra cruzou os braços e respondeu fria: "Nem meu, nem teu, que não seja de ninguém." Salomão então apontou: "Essa é a verdadeira mãe. Entreguem o bebê a ela." A decisão. E foi como um raio. Todos ali ficaram sem palavras. O rei não só descobriu a verdade, ele expôs o coração de cada uma. Com uma única frase, cortou a mentira no meio, sem derramar sangue. A notícia correu como fogo em palha seca. De uma hora para outra, o nome de Salomão estava em todas as bocas. Não só como rei, mas como alguém com algo especial. Alguém que via além do que os olhos podiam enxergar. E isso era só o começo. O sonho de Salomão não era pequeno. Desde menino, ele ouvia as histórias do tabernáculo, aquela tenda sagrada onde a arca da aliança repousava, símbolo da presença de Deus entre o povo. Mas aquilo era provisório, improvisado, como uma casa de campanha. Salomão queria mais. Queria levantar um templo fixo, firme, um lugar onde o céu tocasse a terra. E começou. Mandou trazer os melhores artesãos, os materiais mais nobres. Cedros do Líbano, ouro puro, pedras esculpidas à mão. Cada detalhe era pensado como se estivesse sendo feito para o próprio Deus se sentar ali. Não era só uma construção, era um gesto, um ato de reverência, de gratidão. Algo que mostrasse que Israel não era mais um povo em tendas, mas uma nação sólida, abençoada, estabelecida. 7 anos de obra. O som dos martelos e serras virava música no vale. O templo foi se levantando devagar, como uma escultura nascida da terra. E quando ficou pronto, foi como se o próprio céu tivesse descido. Salomão organizou uma cerimônia como ninguém jamais tinha visto. Sacerdotes, músicos, cantores. Quando colocaram a arca no lugar mais sagrado, uma nuvem grossa encheu o templo. Era a glória de Deus. Ninguém conseguia nem ficar de pé. O povo chorava, cantava, se abraçava. Era como se todo o sofrimento do passado tivesse valido a pena só para chegar naquele dia. E Salomão, de pé, com os braços erguidos, fez uma oração longa. Falou com Deus como quem fala com um pai, um amigo, um rei. E no fim, pediu que os olhos do Senhor estejam sempre abertos sobre este lugar. Tudo parecia perfeito. O reino florescia. O nome de Salomão ecoava longe, até em terras desconhecidas. Mas a fama tem um preço. E a riqueza começa a atrair coisas que nem sempre são presentes. Às vezes são armadilhas com laço de ouro. Foi aí que Salomão começou a provar o sabor da riqueza em sua forma mais exagerada. O ouro chegava em toneladas, literalmente. Só de tributo anual vinham cerca de 23 toneladas do metal brilhante, fora o que entrava por comércio, impostos, presentes. Era tanto que prata virou item comum, quase sem valor nas ruas de Jerusalém. As paredes do palácio brilhavam. Os tronos tinham braços em forma de leões e os copos da cozinha real eram de ouro maciço. Navios partiam em longas viagens e voltavam carregados de tesouros, marfim, pedras preciosas, madeiras raras, animais exóticos. Ele acumulava tudo. Cavalos do Egito, carros de guerra, músicos, dançarinos, escravos, joias, especiarias. Seu palácio parecia um pedaço do céu caído na terra.
só que forrado de tapetes persas e cercado por colunas esculpidas. Salomão se tornou o homem mais rico da terra. Reis de outros povos mandavam presentes só para ganhar uma audiência com ele. Era como se todo o mundo conhecido girasse em torno daquele trono em Jerusalém. Mas em meio a tanto luxo, um detalhe quase imperceptível começou a se repetir. O nome de Deus aparecia menos nos relatos. Salomão ainda era sábio, sim. Ainda governava com justiça. Mas algo havia mudado no ritmo das coisas. O ouro falava mais alto, as decisões passavam por outros interesses. As alianças agora vinham com casamentos e tratados. E quanto mais ele acumulava, mais sentia necessidade de manter tudo sob controle. Mesmo assim, a fama continuava crescendo. E foi por causa dela que um dia, vinda de muito longe, surgiu uma mulher poderosa, curiosa e ousada. A rainha de Sabá. Ela não veio por ouro nem por acordos políticos. Ela veio para ver com os próprios olhos se a sabedoria de Salomão era tudo aquilo que diziam, ou se era só mais uma história bem contada. Ela veio de longe, de muito longe, de uma terra quente, cheia de especiarias e mistérios, onde as caravanas levavam semanas para cruzar o deserto. A rainha de Sabá não era só bela e poderosa, era curiosa. E quando as histórias sobre Salomão chegaram até o seu palácio, ela não se contentou com relatos. Precisava ver com os próprios olhos se aquele rei era mesmo tudo isso, ou se o povo exagerava como sempre. Ela chegou em Jerusalém com uma comitiva de tirar o fôlego, camelos carregando ouro, perfumes raros, pedras preciosas. Mas ela não veio comprar nem vender, veio testar. Tinha uma lista de perguntas afiadas, enigmas, dilemas. Queria saber se a sabedoria de Salomão resistia ao desafio de alguém que não se impressionava fácil. Salomão a recebeu com toda a pompa. Tapetes estendidos, músicos tocando, o palácio reluzente. Mas nada disso intimidou a rainha. E ali, sentados frente a frente, os dois começaram um duelo de palavras. Ela falava com inteligência e provocação. Ele respondia com calma e clareza. Um jogava a isca, o outro pescava com naturalidade. E no fim de cada troca, os olhos da rainha brilhavam um pouco mais. Depois, ela foi conhecer a casa do rei. Os servos bem vestidos, a mesa farta, a ordem de cada detalhe. Tudo parecia ter sido pensado por mãos invisíveis. Ela ficou em silêncio, por alguns minutos, absorvendo tudo. E então disse quase sem acreditar: nem metade me contaram. A tua sabedoria e prosperidade ultrapassam tudo que ouvi. Ela partiu deixando presentes, alianças e admiração. Mas também deixou algo mais. A sensação de que tudo estava alto demais, perfeito demais, como um castelo tão brilhante que chega a ofuscar. E quando a luz é forte demais, pode ser difícil enxergar o que está começando a apodrecer por dentro. Porque enquanto os salões se enchiam de ouro e elogios, o coração de Salomão começava a se enredar em desejos que não vinham do céu, vinham da terra. Salomão, com toda a sua sabedoria, começou a fazer escolhas que pareciam estratégicas, mas que mexiam com algo muito mais delicado: o coração. Casou-se com princesas estrangeiras, filhas de reis poderosos. Primeiro uma, depois outra e outra. Cada casamento vinha com um acordo de paz, uma nova rota comercial, uma promessa de crescimento. Aos poucos, 1000 mulheres passaram a ocupar lugar em seu palácio. Mas não eram apenas esposas, eram filhas de povos que adoravam outros deuses. E, com elas, vieram imagens, rituais, incensos, altares. No começo eram só lembranças das suas culturas. Um espaço aqui, uma homenagem ali. Mas o rei, que antes orava de joelhos no templo, agora andava por corredores cheios de estátuas que não tinham olhos, mas pareciam observar tudo. Ele construiu altares em colinas, ergueu postes sagrados, acendeu fogo em altares pagãos. Para agradar suas esposas, sacrificava ao deus Astarote,
a Moloque, a Quemos, deuses que exigiam até o sangue dos inocentes. O homem que um dia buscou sabedoria para governar com justiça, agora se ajoelhava diante de ídolos de pedra e madeira. E Deus viu tudo. A traição não foi por palavras, mas por atitudes. Era como se Salomão dissesse com a vida: não preciso mais confiar só em ti, eu me garanto. O coração dele, antes cheio de luz, começou a escurecer. Não de uma vez, mas devagar, como o pôr do sol que vai sumindo atrás das montanhas. E quando a luz some, é no escuro que as vozes do erro falam mais alto. Mesmo assim, Deus ainda não o destruiu, mas mandou um recado, um aviso. E esse aviso não veio com trovões, veio com uma voz, uma palavra firme enviada por um profeta. Era como um último chamado, um sinal de alerta. Foi nesse cenário, entre festas luxuosas e incensos estrangeiros queimando, que a voz de Deus voltou a falar com Salomão. Mas dessa vez, não foi sonho, não teve abraço, nem elogio. Foi direto, sem rodeios. Deus mandou um profeta, um mensageiro com palavras afiadas como lâmina. Porque teu coração se desviou, porque te curvastes a outros deuses, o reino será tirado de ti. Aquilo caiu como pedra no coração do rei. Não era só uma repreensão, era sentença. Só que por causa da promessa feita a Davi, Deus ainda seguraria a mão por um tempo. Não seria no reinado de Salomão, mas no de seu filho. E mesmo assim, não levaria tudo. Uma tribo ficaria, por misericórdia, por aliança antiga. Salomão ouviu e ignorou. Em vez de se quebrantar, reagiu com medo. Não de Deus, mas de perder o controle. Começou a desconfiar de todos. O rei sábio virou um homem inquieto, mandou espiões, fortificou cidades, tentou antecipar ameaças. E foi aí que surgiu Jeroboão, um homem simples, mas esperto. Trabalhava nas obras do rei, cuidando das tribos do norte. Chamou a atenção por sua competência e liderança. Então, um dia, no meio do caminho, ele encontrou um profeta, o mesmo que havia falado com Salomão. O profeta tirou o próprio manto, rasgou em 12 pedaços e entregou 10 a Jeroboão. Assim será com o reino de Israel. 10 tribos serão suas. Deus te escolheu. Jeroboão ficou em choque. Aquilo não era convite, era destino. A notícia chegou até o palácio. Salomão, ao invés de ouvir o que Deus estava fazendo, quis impedir. Tentou matar Jeroboão, mas o homem fugiu, correu para o Egito, se escondeu. E o rei, já velho, ficou cercado por ouro, altares estranhos e medo. Não demorou muito para a atenção começar a ferver por baixo da superfície dourada. O povo de Israel já não andava tão encantado com o brilho do palácio. Os impostos estavam mais altos do que nunca. Homens eram convocados para trabalhar em obras grandiosas que pareciam não ter fim. A beleza do reino custava caro, e quem pagava eram as tribos, o povo comum, os trabalhadores. As vozes começaram a se levantar nos mercados, nas ruas, nas vinhas. O que antes era admiração, agora virava suspiro de cansaço. Para quem é tudo isso? Até quando vamos sustentar esse luxo? Os olhos já não olhavam Salomão como a promessa de sabedoria, mas como um fardo. E o rei, cansado, envelhecido, sentia isso, mas não admitia. Continuava construindo, colecionando, acumulando alianças e tentando manter o controle. Era como segurar areia entre os dedos. Quanto mais apertava, mais escapava. Foi então que surgiram pequenos focos de resistência. Líderes locais começaram a se destacar. Pessoas como Haddad, no sul, que nunca esqueceram o que Israel fez com seu povo. Ou Rezon, no norte, que atacava as fronteiras com sede de vingança. Eram nomes pequenos, quase esquecidos, mas juntos formavam rachaduras reais na base do trono. Enquanto isso, lá no Egito, Jeroboão ainda esperava. Em silêncio, atento. Já não era só um homem fugido, era um escolhido. E sabia que sua hora estava chegando.
Salomão tentava conter tudo, com ouro, com ordens, com soldados, mas os anos haviam levado algo mais precioso que suas riquezas, o favor de Deus. E quando esse favor se afasta, nem 1000 exércitos seguram um reino de pé. O vento da mudança já soprava. E dentro das paredes do palácio, o velho rei sabia: o fim estava mais perto do que nunca. Só não sabia ainda o tamanho da sombra que estava prestes a cair sobre o seu nome. Salomão morreu em silêncio, sem trombetas, sem grandes despedidas. Foi sepultado na cidade de Davi, no meio da riqueza que ele mesmo construiu, cercado por paredes de ouro, mas com o coração longe do brilho que um dia o guiou. Reinou por 40 anos, 40 anos de paz, sabedoria, glória e também de queda. O homem que começou como filho da promessa terminou como símbolo de um império rachado. Quando ele partiu, deixou para trás não apenas um trono, mas uma bomba prestes a explodir. Seu filho, Roboão, herdou a coroa, mas não herdou a sabedoria. Herdou o peso, a cobrança do povo, o cansaço acumulado de anos de exploração. E bastou uma má decisão, uma resposta dura para tudo desmoronar. As tribos do norte se rebelaram, 10 delas romperam de vez com Jerusalém e seguiram Jeroboão. O que antes era um só povo, agora se partia ao meio, Israel ao norte, Judá ao sul. 2 nações, 2 reis, 2 histórias. O império de Salomão, tão grandioso, virou memória. O templo ainda estava de pé, os salmos ainda ecoavam, mas o espírito do povo estava dividido. E no meio dessa divisão, a imagem de Salomão ficou como uma estátua rachada, imponente, mas quebrada por dentro. Mas o tempo passou, e a história dele não sumiu. Pelo contrário, foi preservada. Não só pelas riquezas ou pelas construções, mas porque ela carrega algo mais fundo. Algo que atravessa os séculos e chega até nós, hoje, como um espelho. Salomão nos deixou muito mais do que palácios e histórias antigas. Deixou pegadas profundas no chão da alma humana. Quem lê seus provérbios encontra conselhos práticos, diretos, quase como conversas entre pai e filho. Acima de tudo, guarda o teu coração. Ele escreveu isso. O mesmo homem que no fim da vida esqueceu de guardar o próprio. E talvez aí esteja a maior lição. Sabedoria não é algo que se conquista de uma vez só. É algo que precisa ser cuidado todos os dias. Salomão começou bem, com o coração no lugar certo. Pediu sabedoria, buscou a vontade de Deus, colocou o templo como prioridade. Mas com o tempo foi deixando pequenas brechas. Um altar aqui, um silêncio ali, um acordo feito mais por conveniência do que por fé. Quando viu, o coração já não era mais o mesmo, e o que era bênção virou laço. A vida dele mostra que o sucesso pode ser perigoso quando a gente esquece de quem nos deu o caminho, que ter tudo não garante nada se a alma estiver vazia, que até os escolhidos podem se perder, se pararem de ouvir a voz certa, mas também nos mostra que Deus é paciente, que mesmo nos erros, Ele avisa, Ele chama, Ele dá chances, Ele não desiste de imediato, Ele espera. E mesmo quando vem a correção, ela nunca é por vingança, é por amor. É para lembrar que o trono mais importante não é o de ouro, é o do coração. No fim das contas, Salomão virou um alerta, uma lembrança viva de que não basta começar bem. É preciso terminar com fé, com humildade, com o coração inteiro, porque a verdadeira riqueza não está nos tesouros que a gente junta, mas na vida que a gente vive diante de Deus, e essa ninguém pode roubar. Se você gostou da história de Salomão e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.